Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iniciaremos um dos períodos mais difíceis da história do Brasil. Foram 21 anos que o Brasil esteve mergulhado em uma ditadura que até hoje muitos negam. A roupa que eu visto hoje diz sobre esse período. A imagem estampada aqui é de Aria Weinberg, uma professora universitária que foi assassinada pelos militares aos 27 anos. Falaremos um pouco dela ao longo de nossa aula, mas em memória a todos aqueles que foram assassinados pela ditadura civil-militar que se estabeleceu em 64, vem hoje com essa roupa. Temos também uma vasta biografia a respeito do período. Aqui podemos ver alguns exemplos. Um dos clássicos sobre a ditadura, 1964, a conquista do Estado, de René Dreyfus. Temos também a série de livros de Hélio Gaspari, A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada, e poderia ficar aqui por horas mostrando só do que a minha biblioteca pessoal, do que eu possuo na minha biblioteca pessoal, desse período que vamos abordar a partir de agora. Sempre foi uma aula que, embora por anos falando sobre esse tema, nunca deixou de me incomodar profundamente. É uma aula que mexe comigo antes de executar, durante e depois. Vamos entender um pouco mais sobre esse período para não esquecer e principalmente para não repetir. Por isso começo aqui com uma reflexão. Essa reflexão vem primeiro no slide que inicia nosso slide, que mostra a violência policial. Ela só explicita o que vamos abordar ao longo de nossa aula. E a segunda imagem, que é a imagem daqueles que tomaram o poder em 1964, o dia que durou 21 anos. Se os militares usam o argumento de que eles dariam o golpe apenas para restabelecer o que eles chamavam de normalidade democrática e que eles entregariam o poder aos civis, esse poder só foi entregue depois de 21 anos. Por isso, vamos iniciar a nossa aula, por todo o discurso presente ainda no Brasil atual, com uma reflexão. Vamos a ela. A verdade em si tem um componente ético que por si se justifica. Mas não bastasse isso, a verdade histórica tem um componente pedagógico que é absolutamente insubstituível. Com a verdade, nós sabemos onde e quando erramos, onde e quando acertamos. Com a verdade, nós sabemos o que deve ser feito para que os maus exemplos não se repitam mais. José Eduardo Cardoso, Ministro da Justiça. É uma reflexão necessária, não é uma reflexão de um autor conhecido, nem de uma música conhecida, mas foi o melhor que eu encontrei para essa aula e para o momento que vivemos, diante de tantos que ainda querem negar uma verdade histórica como o que ocorreu a partir de 1964. Em 64 e a partir de 1964, até mesmo a negação de que houve uma ditadura ou mesmo de que tenha ocorrido um golpe. É preciso que a verdade seja dita. Muito bem, nessa imagem inicial trago aqui um tema muito importante, de modo geral não abordado quando nós professores trazemos o tema do golpe de 64, que é a interferência norte-americana. Até porque, até muito recentemente, não tínhamos provas documentais sobre essa participação de fato.
hoje sabemos que a participação norte-americana ela foi direta e antecipadamente articulada no apoio ao golpe de 64. Temos aqui o presidente Jango e o presidente John Kennedy em uma visita de Jango aos Estados Unidos. Nessa visita, o que se estabelece aí com muita clareza é a ideia de que o Brasil seria soberano em suas decisões. Muito bem, mas como foi essa intervenção? Bem, gravações inéditas das conversas do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, 61 a 63, e Lyndon Johnson, 63 a 69, com o embaixador do Brasil, Lincoln Gordon, sobre o presidente João Goulart, foram obtidas nas bibliotecas americanas dedicadas aos dois mandatários da Casa Branca nos anos 60. Os registros feitos oficialmente desde 61 mostram indícios de que a participação dos Estados Unidos na movimentação militar foi muito maior do que se supunha. Hoje, sabemos vou deixar aqui no final da nossa aula algumas indicações de vídeos, como por exemplo, o documentário O Dia que Durou 21 Anos, que aborda com detalhes todas essas informações que trago aqui para a nossa aula, da participação norte-americana no golpe de 64. Bem, essa operação de participação dos Estados Unidos no golpe, ela ficou conhecida como Operação Brother Sun, deslocamento e apoio aos conspiradores de uma frota naval americana para a costa brasileira, com os navios militares inclusive, um porta-aviões, petroleiros com combustível e barcos carregados de armas e bombas de gás. Os Estados Unidos já estavam prontos para interferir militarmente caso houvesse qualquer tipo de articulação para uma resistência de Jango ao golpe de 64. Então, os americanos já estavam apostos para interferir. Uma das falas de Jango, ele vai dizer justamente que não resistiria para evitar um banho de sangue. A reflexão é a seguinte: ele evitou um banho de sangue no momento do golpe, mas ele não evitou um banho de sangue ao longo de 21 anos em que essa ditadura civil-militar esteve no poder no Brasil. Muito bem. Vamos falar agora sobre os fatos que antecederam o golpe de 64. Na verdade, a interferência norte-americana, ela é um elemento, e agora vamos falar dos momentos imediatos mesmo que levam ao golpe de 64. Temos aí em 13/3/64 o grande comício da Central do Brasil. O presidente João Goulart anuncia um comício que reuniu 150 mil pessoas na Central do Brasil, as chamadas reformas de base, e enfatiza especialmente a reforma agrária, e diz a seguinte frase: faremos a reforma no peito ou na marra. Foi justamente, já dissemos isso na aula passada, a senha para a intervenção militar. Observem a capa do jornal: o povo com Jango começa a reforma. A elite brasileira e todos aqueles grupos que vimos de oposição a Jango simplesmente entraram em desespero depois desse comício. Você fala tão bonitinho. Vem cá dar aula, neném? Depois. Vem dar aula. Você tem que ler todos esses cartões aí, tá? Tá. Muito bem. Muito bem. Em 19/3/64 temos a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que reuniu 400 mil pessoas se opondo ao governo de João Goulart. Essa marcha foi organizada pela Igreja Católica, pelo setor mais conservador da Igreja Católica e principalmente por senhoras respeitáveis da classe média, que
hastearam bandeiras como, por exemplo, queremos um governo cristão, verde e amarelo, sem foice e nem martelo, vermelho bom só no batom, queremos Jango e Brizola no xadrez. Então, todas essas palavras de ordem, elas vão determinar a derrubada do governo de João Goulart. Foi um elemento fundamental. Uma curiosidade que eu acho que precisa ser dita: essas mesmas senhoras respeitáveis da classe média que defendiam essas bandeiras teriam muitas dos seus filhos trucidados sob tortura pela ditadura militar. É uma outra questão a refletir sobre isso. Bem, um outro episódio importantíssimo desses antecedentes aí do golpe de 64 foi a sublevação dos marinheiros. Prestem bem atenção. Manifestação de 1.200 marinheiros em 25 de março no Rio de Janeiro leva a demissão do ministro da Marinha, almirante Silvio Mota, substituído pelo almirante Paulo Mário de Cunha Rodrigues, que, ao anistiar os amotinados, torna mais amargas as relações entre o governo e a alta hierarquia militar. Jango apoia os amotinados. Ele, inclusive, comparece a um coquetel, embora ele tenha sido avisado de que não deveria comparecer. Ele comparece a um coquetel no Automóvel Clube, que era oferecido justamente por esses marinheiros sublevados. E isso acabaria rendendo a ele uma oposição ainda maior da alta hierarquia das Forças Armadas, o que acabaria determinando um outro elemento que determinaria o golpe de 64. Bem, todos esses fatos, os fatos justamente mais imediatos, eles acabariam determinando. Em 31 de março tem início em Minas Gerais um movimento de tropas sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, apoiado pelo governador mineiro Magalhães Pinto. As unidades militares de São Paulo, Rio Grande do Sul e do antigo estado da Guanabara aderem rapidamente. Goulart deixa Brasília em 1º de abril, passa pelo Rio Grande do Sul e, dias depois, impossibilitado de resistir ao golpe, dirige-se ao Uruguai como exilado político. A sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro é incendiada no dia 1º de abril. Na verdade, o golpe ocorre na madrugada entre o dia 31 de março e o dia 1º de abril. Até hoje, os militares dizem que o golpe ocorreu, que eles não chamam de golpe, mas de revolução, ocorreu no dia 31 de março. Obviamente, para que o golpe não fique associado com o dia da mentira, 1º de abril, mas na verdade foi de fato o dia em que ocorreu o golpe. Muito bem. Aqui temos uma imagem das forças militares se mobilizando para a deposição de João Goulart. Na próxima imagem, temos aí os fatos imediatos no momento da deposição. No dia 2 de abril, após a deposição de Jango, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume a presidência. Na prática, o poder era exercido por uma junta militar auto-intitulada Comando Supremo da Revolução, formado pelo general Costa e Silva, o vice-almirante Augusto Redemacher e o brigadeiro Corrêa de Mello. Em 9 de abril, a junta militar baixa o ato institucional número 1, que amplia os poderes do presidente da República, estabelece eleições indiretas para presidente e autoriza a suspensão dos direitos políticos por 10 meses, assim como das imunidades parlamentares. Na primeira imagem temos Ranieri Mazzilli e na segunda a junta militar, que assume até a eleição indireta do primeiro presidente daquilo que seria o estabelecimento da chamada ditadura militar no Brasil, o presidente Humberto Castelo Branco, do qual falaremos em nossa próxima aula. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham compreendido esse momento tão sério da história do Brasil. Um beijo.